A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 7, que traz como título Perdoamos porque fomos perdoados. Essa lição aqui ela faz parte da revista da CPAD do quarto trimestre do ano 2018. Então você que está acompanhando as lições sabe que nós estamos estudando sobre parábolas. Cada lição é uma parábola. Nós estudamos na lição número 6 a parábola do fariseu e do publicano. Então nós falamos ali na parábola anterior sobre a questão da oração, do arrependimento, da oração sincera diante de Deus, um arrependimento sincero, né? E por outro lado a gente tinha ali uma pessoa que era arrogante, que menosprezava os outros, que não tinha humildade, né? Então esse foi o tema estudado na lição anterior. E agora nós vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos sair agora do livro de Lucas e vamos para Mateus, né, Mateus capítulo 18, onde tem ali a parábola do credor incompassivo. Então também uma parábola conhecida, que também trata de temas não diretamente ligados à oração, como na lição anterior. Mas tem a ver com a lição anterior, porque fala de perdão, e perdão tem a ver com uma atitude humilde, tem a ver com humildade. Então a gente olha para aquela parábola anterior, a gente vê ali alguém sendo perdoado, né? Parábola anterior que eu estou falando que a gente estudou na lição 6, que é referente ao fariseu e ao publicano. Eu gosto de fazer essa ligação entre as lições, porque elas estão relacionadas. Então ali naquela lição anterior a gente tem uma pessoa humilde que é perdoada diante de Deus, né? E alguém que é arrogante, é soberbo, é egoísta, que menospreza os outros e que não consegue o perdão. Então, diante da sua oração, a gente observa isso. Agora a gente vem para essa parábola, né, atual, a gente vai falar de perdão também. Mas aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema perdão, né, diante do perdão que recebemos de Deus, como que nós devemos agir para com o próximo? Será que nós podemos simplesmente ignorar o próximo, menosprezar o próximo, não perdoar o próximo e mesmo assim ser bem visto, estar numa situação agradável, vou colocar assim, diante de Deus? Será que eu posso simplesmente ignorar o próximo, estar numa situação agradável diante do Todo-Poderoso que me salvou, que me perdoou? Então a gente tem que começar a se fazer essas perguntas, né? Então a gente tem que entender que nós somos perdoados. Essa lição vai falar de perdão também, né? Mas que nós também temos que perdoar. Então esse aqui é uma breve introdução, né, só para você saber do tema que é tratado nessa aula, que vai ser tratado nessa aula. Essa aula aqui, ela vai ser ministrada no slide em PowerPoint, que é um slide que você pode baixar, usar na sua igreja, né? Então entra no site do EBD em Foco, ebdemfoco.com.br, tem a descrição. Aí tem o link na descrição do vídeo, você pode digitar no navegador, fazer uma pesquisa no Google, EBD em Foco, você vai encontrar o site onde tem slides em PowerPoint, você vai ter subsídios em PDF, subsídios em vídeo, vai ter cursos de capacitação, conteúdo, um suporte completo para o professor da EBD que quer ministrar uma aula de excelência, quer ver sua classe crescer, e quer ver ali os seus alunos aprenderem mais a palavra com recursos didáticos de excelência. Então você que é professor e se preocupa com o aprendizado de seus alunos, eu convido você a fazer parte do EBD em Foco. Entra lá, qualquer coisa é só entrar em contato, tem o número do WhatsApp, só tirar dúvida pelo WhatsApp. Então entra lá que a gente ajuda você da melhor forma possível. Centenas de pessoas têm usado os slides nas igrejas, né, na sua igreja, vou colocar assim, e tem tido resultados surpreendentes. Então eu convido você a acessar também o EBD em Foco, caso você ainda não acessou, não entrou lá no site. Então vamos voltar aqui para a aula agora, né? Começando aqui a nossa aula, o textuário diz o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então aqui a gente tem o encerramento aqui da parábola que está no capítulo 18, versículo 35 de Mateus. Verdade prática: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Então aqui a gente vê um resumo da revista. Deus nos perdoou, como que deve ser o comportamento agora do cristão, né, diante das ofensas dos irmãos. Nós temos que perdoar também. Então isso é o ensinamento dessa lição. Aqui tem a leitura bíblica em classe, encontra em Mateus 18, de 21 a 35, que eu costumo não fazer para ganhar tempo aqui no vídeo. Mas é uma leitura importante
E eu gostaria que você fizesse, caso não tenha realizado ainda essa leitura. É um erro muito grande ir direto para a revista e não fazer a leitura bíblica em classe. Aqui temos os objetivos também, eu vou avançar, esses objetivos aqui a gente vai cumprir durante a aula, e ele também é importante se você for professor da EBD e for ministrar, né, esses objetivos aí você vai usar na sua classe. Mas vamos começar aqui logo na nossa introdução. Essa parábola é uma daquelas que trata do relacionamento entre os discípulos de Cristo, ou seja, como estes devem se comportar no âmbito do reino. Então é uma parábola que está falando diretamente do nosso comportamento. Ela está no capítulo 18 de Mateus, que é um capítulo voltado ali para instruções da igreja. A gente nunca pode perder o foco que Mateus, Marcos, Lucas, João, eles escreveram no contexto da igreja primitiva, cerca de 30 anos depois que Jesus tinha subido aos céus. Então ali eles estão escrevendo para os crentes daquela igreja, tentando ali passar ensinamentos práticos para aquela igreja. Então a gente tem que ler com essa mentalidade também, né? Ou seja, contando as histórias de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os acontecimentos ali mais importantes da vida de Jesus, mas que têm implicações práticas para nós. Então a gente vê que ele está passando ali no capítulo 18 instruções de como que as pessoas têm que se comportar na igreja, dentro do âmbito do reino de Deus. E aí o que a gente entende ali? Que a graça de Deus, ela também traz responsabilidades. Isso está dentro do capítulo 18 de Mateus. Se por um lado Deus nos perdoa por intermédio de sua infinita graça, né, ou seja, se eu recebi o perdão de Deus, porque ele foi gracioso para comigo, por outro lado temos a responsabilidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Então aqui a gente tem graça e responsabilidade. Ou seja, quando eu fui perdoado, agora eu tenho que me comportar de uma forma diferente. Caso alguém me ofenda, eu tenho que saber também perdoar, retribuir o perdão que eu recebi. Essa parábola é contada por Jesus por causa de uma pergunta de Pedro a respeito de quantas vezes devemos perdoar nosso irmão. Então Pedro estava preocupado, né, ali com relação à quantidade de vezes. Ele faz uma pergunta ali para Jesus sobre esse tema. Jesus já estava falando de perdão, ele faz essa pergunta e depois Jesus conta essa parábola. E termina dizendo que devemos da mesma forma perdoar todos aqueles que nos ofendem, assim como Deus nos perdoou. Então aqui é só uma revisão, né, um resumo de tudo. A introdução é um resumo da que a gente vai estudar. E aí a gente entende no final da parábola que assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar o nosso próximo, baseado ali logo depois da pergunta que Pedro faz. Então vamos aqui para o tópico 1. Interpretando a parábola do credor incompreensivo. Né? Aqui, na verdade, algumas bíblias vão colocar incompassivo, né? Outras incompreensivo. Então essa tradução aí vai mudar porque, na verdade, são títulos dados à parábola. Então ela não tem esse título no original. O original só vai ter o texto corrido e esse título da parábola vai variar de livro para livro, daquele cabeçalho da Bíblia ali para outra Bíblia, enfim, vai variar aí. Vamos ver aqui o tópico 1.1, a nova vida no reino de Deus. Então nesse primeiro tópico a gente vai estudar a parábola em si, falar um pouco dessa parábola, e nesse primeiro subtópico aqui, né, sobre essa nova vida. O capítulo 18 de Mateus traz ensinos sobre a conduta de seus discípulos como membros da nova comunidade, ou seja, foi escrito para a igreja primitiva, para um contexto da igreja primitiva que serve para nós também, porque está falando de quem? De pessoas que fazem parte do reino de Deus, são membros dessa nova comunidade, trazida à existência por intermédio do recebimento de sua mensagem. Então, como que nós fazemos parte da comunidade do reino de Deus? Quando nós recebemos a mensagem de Cristo e cremos nessa mensagem, cremos nele. Então, nós somos agora integrantes do reino de Deus. Então o reino de Deus, ou o reino dos céus, como fala Mateus, ele possui valores essencialmente diferentes daqueles que caracterizam as instituições terrenas. Então é diferente. O reino de Deus ele é diferente do reino terreno. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do reino terreno. Então tem muita diferença desses dois reinos aí. Então, primeiro, no reino de Deus, os humildes são os verdadeiramente grandes. A humildade, na época de Jesus, ela não era considerada, assim, uma virtude. Uma pessoa que era humilde, que se portava com uma atitude humilde, muitas vezes era uma pessoa desprezada, né? Era uma pessoa mal vista. Por quê? Porque o ideal era ser arrogante.
muitas pessoas naquela época gostavam de se exaltar. Então esse era o posicionamento. Não que isso seja um posicionamento bíblico, nunca foi um posicionamento bíblico. Deus sempre falou que ele vai honrar os humildes, desde Gênesis até Apocalipse. Acontece que a época de Jesus, o judaísmo vivia ali um judaísmo corrompido, um judaísmo que não seguia mais a lei e só queria seguir a tradição dos anciãos e tudo mais. Então ali a gente observa que os fariseus, por exemplo, iam para as praças, para as esquinas, para as ruas, orar, se exaltando, como a gente estudou na parábola anterior, né, a parábola do fariseu e do publicano, a oração dele, ele se exalta, exalta as suas obras. Então, ou seja, ali aquele posicionamento de uma pessoa arrogante, soberba, aquilo muitas vezes era bem visto pela sociedade da época. E trazendo para os dias de hoje não é diferente. Muitas vezes, no dia de hoje, quando a pessoa se exalta, diz que fez isso, fez aquilo, e começa a se exaltar e tudo mais, né, dizer que é importante, é mais importante do que os outros, essa pessoa muitas vezes, né, ela é bem vista às vezes diante da sociedade, diante disso. E os humildes não necessariamente são bem vistos assim. Então, mas isso é a lógica humana. Quando a gente vai para a lógica do reino de Deus, é diferente. No reino de Deus, os humildes é que são os grandes. Quanto mais humilde for, maior é essa pessoa. Então, a gente costuma dizer, né, que para crescer, né, para subir, a gente tem que descer, tem que diminuir. Né? Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de humildade. Basta você ler Filipenses 2, de 6 a 9. Eu recomendo você fazer essa leitura agora ou depois do vídeo, não sei. Mas por mais que seja um texto conhecido, faça essa leitura. Lá a gente vai ver que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo poder nos céus e na terra, criador de todas as coisas, ele nunca se exaltou, ele se humilhou. Ele viveu uma vida super simples, lavou os pés dos discípulos, nunca tentou usar o seu poder para aparecer, para ser melhor do que os outros. Então Jesus, ele é esse exemplo de humildade que nós temos que seguir. O inferior e mais apagado possui valor imensurável. Aquele que a gente mais despreza, esse que tem valor. Quando a gente olha para algumas situações ali na cotidiana da vida de Jesus, a gente vê Jesus exaltando essas pessoas que eram desprezadas pela sociedade, eram consideradas inferior. Essas pessoas são importantes no reino de Deus, são os mais importantes, pode-se dizer assim. A suprema ofensa da comunidade do reino é quando os mais fortes e dominadores dificultam a caminhada dos fracos. Isso aqui está dentro do capítulo 18, o contexto do capítulo 18, quando Jesus fala assim: mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável de que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Mateus 18, 6 a 7. Então, isso aqui, essa palavra tropeçar, ela tem vários significados. Quando a gente vai para o original, a gente vê que ela pode ser traduzida de várias formas diferentes. Ela pode se referir a fazer cair de forma literal ou de forma figurada, fazer cair no pecado, ser levado ao pecado, ofender, provocar ira, trazer tentação. Então, são pessoas que estão ali no mesmo contexto da igreja, mas que estão atrapalhando os novos convertidos, aqueles que creram na mensagem, estão aprendendo ainda, e essas pessoas que já são talvez assim mais antigos, não vou colocar mais maduros, mas mais antigos na igreja, começam a menosprezar, começa a provocar ira, começa a ofender aqueles novos convertidos. Tem muito dessa situação. E muitas vezes tem o exagero das liberdades cristãs que Paulo trata lá na igreja de Corinto. A pessoa era mais maduro na vida espiritual e às vezes ela tomava uma atitude que fazia com que alguém pecasse, ou seja, ela falava, não, isso aqui, eu sei que isso aqui não é pecado, eu vou agir dessa forma aqui, mas alguém lá que era novo convertido não entendia bem e acabava pecando, levava alguém a pecar. Tinha também dentro da igreja alguns crentes que queriam seguir ainda aquelas ideias dos fariseus, aquele judaísmo corrompido. Então eles queriam trazer aquelas ideias farisaicas para dentro da igreja. Então queriam obrigar muitas vezes os crentes novos convertidos a seguir a lei, a risca. Então isso a gente observa também quando Paulo escreve a igreja da Galácia, ali, a carta aos Gálatas, que Paulo ele vai falar disso, desses judaizantes dentro da igreja. Então tinha vários problemas dentro da igreja de pessoas que atrapalhavam os novos convertidos.
E aí tem esse alerta que Jesus fez aqui, e Mateus, quando escreve esse evangelho, ele relembra isso aqui e fala, olha só o que Jesus falou desse tipo de gente. Né? É melhor vocês amarrar uma pedra de moinho, né, e se jogar no mar. Isso aqui muitas vezes era um método também usado pelos povos daquela época para matar, executar penas de morte em assassinos, né? Amarrava uma pedra no pescoço e jogava e matava afogado. Então isso acontecia na prática, né? Mas aqui Jesus está dando esse ensino, né? Falando, olha, é melhor fazer isso do que fazer alguém tropeçar. De igual modo, mostrar desprezo pelos irmãos em Cristo é algo inaceitável. No versículo 10 do capítulo 18 ele fala, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Então aqui ele está falando o seguinte, né, vocês não têm que desprezar o próximo. Por quê? Porque todo aquele que ama o próximo como a si mesmo não pode desprezar seus semelhantes. Não existe isso de eu querer amar o próximo e ao mesmo tempo eu desprezar o próximo. É incompatível. Né? Então são duas coisas incompatíveis, ou eu amo ou eu desprezo. Então se eu quiser seguir o ensinamento de Cristo, eu tenho que amar e não desprezar. Então, com o objetivo de solidificar ainda mais esse ensino do reino sobre perdão, Pedro faz essa pergunta, né? Ou seja, Pedro pergunta para Jesus e Jesus conta a parábola. Então esse é o contexto, né? Jesus está dando esse ensinamento, né, de não desprezar, não fazer cair, né, os pequeninos, aqueles que creram no Evangelho, que estão aprendendo. Jesus está ensinando sobre amor, sobre perdão, sobre humildade. Pedro faz uma pergunta. Muito provavelmente Pedro estava empolgado com algumas coisas que tinham acontecido no passado, e ele fez essa pergunta, e aí Jesus conta essa parábola. Então esse é o contexto da parábola. Vamos agora para o segundo subtópico, perdão ilimitado. Pedro parece ter incomodado, né, ter se incomodado a respeito de Jesus, do que Jesus havia ensinado acerca do perdão no âmbito do reino, e faz a pergunta, né, uma pergunta muito conhecida: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Né, Mateus 18, 21, tá aí. E aí o que acontece? Pedro provavelmente está querendo ser generoso quando ele coloca 7 vezes. Até 7 vezes, Senhor, que eu tenho que fazer isso? E Jesus, ele dá uma resposta que a gente vai falar mais na frente, mas cabe aqui uma observação que na tradição rabínica exigia que alguém perdoasse 3 vezes. Mais do que isso não podia. Então até 3 vezes a pessoa podia perdoar o outro. Isso era por dia, no caso, né? 3 vezes por dia. Depois de 3 vezes não tinha mais perdão, né? A 4ª vez não tinha mais perdão. Então, o que acontece? Quando Pedro coloca 7, talvez ele fale assim, 7 vezes, né? Ou seja, estou sendo um pouco generoso, colocando mais do que a tradição ensina, né? Estou indo além da tradição. E aí Jesus vai dar uma resposta, né, que deixa ele perturbado, 70 vezes 7. Algumas Bíblias traduzem como 77 vezes, mas não vem ao caso aqui. 7 vezes, 77 vezes ou 70 vezes 7 vezes, assim, são números exorbitantes. Se você parar para pensar, tem alguém que você conhece que você ofendeu essa pessoa, ou essa pessoa te ofendeu e vocês tiveram que pedir perdão para o outro por 7 vezes? Talvez numa vida inteira sim, mas num dia só é algo quase que impossível, né? Ou seja, 7 vezes já é um número alto de ofensa e perdão. Então, quando Jesus responde 70 vezes 7, ele está usando uma hipérbole, que é uma figura de linguagem de exagero, onde a gente exagera para enfatizar aquilo que a gente está querendo dizer. Então, Jesus está querendo enfatizar algo aqui. O que ele está querendo dizer é que isso aqui não é o número exato, mas é um número figurado que simboliza infinitas vezes. Quantas vezes for necessário. Vamos colocar assim. Não tem limite para perdão. Né? Não são 3 vezes, não são 7 vezes, não são 490 vezes, não. É infinito. Jesus exagerou aqui colocando 70 vezes 7, justamente porque ele está falando disso. Né? Ou seja, você, né, tem que perdoar quantas vezes for necessário. Se te ofender 1 milhão de vezes, você vai perdoar 1 milhão de vezes. Mas isso deve ser feito com o coração. Não é perdão, né, da boca para fora, mas é perdoar com o coração. E devemos fazer isso também com liberalidade e sinceridade.
Então isso aqui é muito importante, né? Ou seja, o perdão tem que vir do fundo do coração, tem que ser real, tem que ser verdadeiro, não tem que ser um perdão falso, um perdão só de aparência, mas um perdão verdadeiro. Isso só é possível para aquele que é regenerado, faz parte do reino de Deus e tem essa capacidade de perdoar de forma sincera. Uma dívida impagável. Então, diante desse contexto, né, a gente viu aqui a questão da... Primeiro a gente viu um contexto maior do capítulo 18, dos ensinamentos de Jesus, depois o contexto aqui de Pedro fazendo a pergunta sobre perdão, e agora a gente entra na parábola em si. Olha só, né, é uma caminhada, a gente está caminhando no entendimento do assunto. Para chegar na parábola em si, é importante a gente entender o contexto da parábola. Isso aqui eu sempre falo, né, nas aulas para ver o contexto antes de estudar o texto. Os servos de um rei eram oficiais de alta posição a serviço do imperador. É assim, Jesus conta a parábola num contexto onde tinha um imperador, alguns reinos tinham um imperador, outros reinos tinham um rei, né? Então eles estavam acostumados com isso. E os servos do reino não necessariamente eram escravos do reino, que trabalhavam em trabalhos, serviços pesados. Não, muitas vezes eram pessoas importantes dentro do reino que faziam atividades importantes que ajudavam, né, o rei ou o imperador até mesmo a administrar o dinheiro, o ouro, a riqueza do reino. Então são pessoas de confiança. A gente pode até trazer um pouco para o contexto assim, de Jesus. Pilatos, por exemplo, era um servo do imperador romano. Então Pilatos governava ali a região da Judéia porque vinha a mandado do imperador. Ele era um servo do imperador. Por mais que Pilatos fosse importante, ele era um servo. Ele estava na função de servir. Ele tinha o seu salário, ele tinha as suas regalias, mas ele era um servo. Então a gente entende aqui que naquela época, para aquele contexto, o servo de um rei podia ser alguém importante e que essa pessoa muitas vezes tinha acesso, intimidade, para pegar emprestado algum dinheiro, para pegar emprestado algo do tesouro imperial. Então não era assim, essa parábola de Jesus não faz sentido, porque como que um escravo do rei vai ter acesso ao dinheiro, vai pegar dinheiro emprestado com o rei? Né? Isso ficaria sem sentido, realmente, mas entendendo que o servo é alguém que muitas vezes tem uma alta posição diante do rei, ele tem acesso ali à intimidade para pegar esse dinheiro emprestado. E na parábola, Jesus menciona um valor muito grande de 10.000 talentos. 10.000 talentos é um valor exorbitante, é um valor muito, 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 muito grande mesmo. A gente vai falar um pouco desse valor aqui. Uma coisa que eu quero ressaltar é que talento não é uma moeda. Talento não é um dinheiro como dracma, como denário, dentre outras moedas que tinham na época. Talento é uma medida de peso. Ela é usada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A gente tem a parábola dos talentos, a gente tem essa parábola aqui que cita os talentos. Então é uma quantidade de peso. Fala assim, mas a quantidade de peso Jesus está usando aqui como dinheiro, porque naquela época nem sempre as transações financeiras aconteciam com moedas, como nos dias de hoje. A gente vai no supermercado, a gente vai com outra pessoa comprar alguma coisa, a gente paga no dinheiro, passa o cartão. Naquela época, muitas vezes a pessoa levava um cabrito, levava um boi, levava um saco de farinha, né? Então um trocava um saco de farinha numa ovelha. Então, às vezes a moeda era algum bem que a pessoa tinha. E às vezes a moeda era uma quantidade de ouro ou uma quantidade de prata, um metal precioso. Então o talento era uma quantidade medida de peso de ouro ou prata. Então era usado mais nesse sentido. Talentos de ouro, talentos de prata, que podia variar de 27 a 41 quilos. Há alguns registros que podia chegar a 58 quilos. Então isso ia depender da região, ia depender do material, do metal. Porém, o ouro é muito mais denso, muito mais pesado do que a prata, né? Então, o que a gente tem aqui é que 10.000 talentos se referem a uma grande quantidade de ouro, né? Ou seja, uma grande quantidade de ouro que pode ser convertido aí para a gente ter um entendimento melhor em dracmas ou denários e depois para os dias de hoje. Então, assim, qual seria o equivalente monetário moderno dessa quantidade? O comentário bíblico Bacon, né, faz aqui a seguinte comparação, que um talento correspondia a $1.000, né, um talento. Isso aqui, gente, vai variar também, viu? Vai variar muito mesmo, muito, 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 muito de livro para livro, enfim.
todo mundo que tentar fazer esse correspondente, esse equivalente monetário para os dias de hoje, né, corre um risco muito grande de fazer algo errado. Ou por quê? Porque é algo muito aproximado, não tem como fazer. Então ele aproxima ali a 10 milhões, 10 mil talentos seria 10 milhões de dólares. Né? Eu já vi livros falando de bilhões de dólares, ou seja, bilhões, não milhões, mas mais de 1 bilhão. Né? Então é muito difícil trazer uma correspondência para os dias de hoje, mas realmente era uma quantidade muito, muito, muito grande de dinheiro. Então o que Jesus está querendo fazer aqui é um contraste da dívida de um, que é muito grande, com a dívida do outro, que é muito pequena. Então isso trata-se de uma dívida impagável. Na parábola, que o que a gente tem é realmente um valor exorbitante, algo impossível de um trabalhador comum pagar. Mas trazendo para o significado, para nós isso aqui, é que isso representa o que? A nossa dívida de pecados para com Deus. Então a gente tem o seguinte, dois domínios nessa parábola. O domínio da história da parábola em si, que é uma dívida de dinheiro, né, e trazendo para o ensinamento real que Jesus queria passar, é da nossa dívida de pecados, que é algo muito grande e que só foi paga por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Isso aqui a gente vai explorar lá no tópico 2 da lição, né, tópico 3 também, a gente vai falar do sacrifício de Cristo. Mas por enquanto é só para entender aqui que nós temos uma dívida muito grande de pecado e que só foi possível pagar essa dívida mediante o sacrifício de Jesus. Subtópico 1.4, a recusa em perdoar. Ao voltar-se para o segundo quadro da parábola, vale ressaltar que essa parábola ela é dividida em 2 quadros. Tem o primeiro quadro, onde vai lá aquele servo que tem uma dívida, né, de 10 mil talentos, e essa dívida, quando ele vai ser cobrado, ele fala que não tem condição de pagar, e ele é perdoado, né? Ou seja, ele teve a sua dívida perdoada. Então ele implorou, não tenho condição, não me venda como escravo, não venda a minha família como escravo, eu não tenho condição de pagar, me perdoa. E essa dívida impagável, ela é perdoada. Só que essa pessoa que recebeu esse perdão, ela encontra um conservo, ou seja, o servo do servo, né? Ou seja, aquele que está submetido a ele, e que esse conservo deve 100 dinheiros, traduzido em algumas bíblias como denários, ou dracmas, enfim, são equivalentes. Então, 100 dinheiro ou 100 denários era uma moeda romana, né? Ou seja, era uma quantidade pequena. Para os dias de hoje, mais ou menos 2 mil dólares. Vale ressaltar também que não é uma aproximação assim exata, é algo bem básico mesmo, né? Então, um denário é o salário de um dia. Tu pode pensar assim, uma diária, né? Ou seja, uma diária 100 reais, por exemplo. Então, se eu tiver 100 denários aqui, então eu multiplico 100 por 100, vai dar 10 mil reais, por exemplo. Então, é algo aproximado. De certa forma, o que a gente tem que entender? É que essa soma insignificante, comparada com aquela outra, né, é uma diferença muito grande. Né? A gente olha 10 mil talentos, algo praticamente impagável, e a outra dívida é 100 denários. Uma dívidazinha simples, pequena, fácil de ser paga. Então a gente tem esse contraste nessa parábola. Contudo, aquele que teve sua dívida perdoada agora resolve ser absolutamente incompreensivo. Ou seja, ele simplesmente se torna uma pessoa que não compreende o outro. Ele recebe o perdão e não transmite o perdão, né, mais adiante. Ele recusa-se, né, a dar um prazo para que o homem pudesse quitar a dívida e ainda mandou que o seu servo fosse lançado na prisão. Então olha só o que ele fez, além dele não perdoar, ele não deu um prazo e ele simplesmente mandou ele ser preso. Os demais servos, ao sentirem-se revoltados pela atitude injusta do credor incompreensivo, levaram o assunto até o conhecimento do rei. Falou, rei, aquele cara que tu perdoou, agora ele não teve compaixão do próximo e não perdoou o próximo. Então o rei fica sabendo, o credor acaba então recebendo o castigo que merece. Então ele vai agora diante do rei, o rei chama ele e fala, você vai ter o castigo que você merece, você vai ser punido. E aí Jesus
vai terminar com a seguinte advertência: assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Mateus 18, 35. Então aqui a gente entende o seguinte: Jesus não está dizendo que Deus, né, vai revogar o perdão que ele deu para nós. Jesus não está falando que Deus é mau ao ponto de chegar, não, eu fui perdoado, agora eu não perdoei meu irmão, então Deus vai revogar o perdão que ele me deu. O que ele está querendo dizer aqui é que se eu fui perdoado, de forma automática eu tenho que aprender a perdoar. De forma automática eu tenho que agir como alguém que perdoa. Porque se você não age como alguém que perdoa, é porque você nunca foi perdoado. Se você não age como alguém que se comporta ali como um cristão, que ama o próximo, que sente, né, um amor verdadeiro pelo próximo, você tem que começar a questionar se você realmente é convertido e você realmente foi perdoado. Então, a gente tem que parar para pensar nisso, né, e pensar o seguinte, né, se Deus me perdoou, eu tenho que aprender a perdoar. Então, isso aqui é algo que a gente tem que pensar o tempo todo, porque o tempo todo nós estamos precisando perdoar alguém. Entramos agora no segundo tópico, né? Foi um tempo um pouco longo no primeiro tópico, mas é porque ele é um pouco maior mesmo. Agora vai ser o mais rápido, né? Eu prometo que vai ser mais rápido, porque é importante. Eu fiz de propósito demorar um pouco no primeiro tópico para nós entendermos a ideia e explorar melhor o que está no segundo e terceiro tópico. Então, esse segundo tópico: em Cristo Deus pagou as nossas dívidas. Agora vamos ver a aplicação disso para a nossa vida. A nossa dívida é impagável. A Bíblia deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Ou seja, quem vive no pecado, o resultado é a morte. E fica bem claro também que todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém que tem mérito diante de Deus. Todo ser humano nasce debaixo da condenação do pecado. Todo ser humano peca durante sua vida e todo ser humano está destituído da glória de Deus e todo ser humano está condenado ao inferno. Essa é a verdade bíblica. Então não tem ninguém que tem mérito diante de Deus. É bom lembrarmos que até mesmo nós, os que servimos a Cristo, outrora éramos mortos em delitos e pecados. Efésios 2:1. Então fala assim: mas hoje eu não sou salvo em Cristo? Sim, hoje sim. A posição de você depois que crê em Jesus muda, mas antes disso nós éramos mortos, estávamos na mesma situação. Então a gente nunca pode esquecer que nós já vivemos na situação de mortos em delitos e pecados. Então a gente tem que sempre lembrar disso, né, e entender que o que faz a diferença na vida do homem é Cristo Jesus na vida dele. É justamente por causa de nossos delitos e pecados que contraímos uma dívida impagável. Então, os nossos pecados diante de um Deus santo, imaculado, ou seja, Deus é santo, irmão. Santo, 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 que não tem limite a santidade de Deus. Então, uma pequena mentirinha, qualquer erro, qualquer pecado já é suficiente para condenar essa pessoa, porque ela fere a santidade de Deus. E Deus, como um Deus justo, né, um Deus que realmente pune o erro, ele tem que punir o pecador. Então a gente entende o seguinte: o nosso tempo aqui é curto, eu não vou ter como me aprofundar tanto nesse tema, mas de forma resumida é assim: se nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus, nós temos uma dívida de pecado para com Deus, não é com o diabo. Então nossa dívida de pecado é para com Deus, os nossos pecados ferem a santidade de Deus, e Deus, como sendo um Deus justo, ele tem que punir. Então, por isso que tem a punição para o ímpio, ou seja, todos aqueles que pecam devem receber uma punição. Né? Por quê? Porque nós ferimos a santidade desse Deus que é extremamente santo. Assim como aquele servo devia 10.000 talentos e não podia pagar em hipótese alguma, nós também não poderíamos pagar nossa dívida para com Deus. Hoje, quando a gente vê pessoas fazendo boas obras, muitas vezes até pagando promessa, fazendo alguma coisa, essa pessoa está num esforço vão de querer ter mérito diante de Deus, de pagar a dívida de pecado, pagar os pecados, e ninguém vai conseguir fazer isso, porque nós continuamos sendo pecadores. Então nossas obras nunca vão pagar a nossa dívida de pecados para com Deus, porque é uma dívida impagável. Então essa dívida, ela exigia o sacrifício de sangue. Então, desde da fundação do mundo, Deus já traçou um plano de salvação, né, que
o pecado, Deus já sabia que o pecado ia afetar o homem, e ele já providenciou, e Deus já falou desde o início que o sangue é que tinha que ter que seria o responsável para ter perdão de pecados. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hebreus 9:22, ou seja, se não tiver derramamento de sangue, se não tiver sacrifício, não tem perdão de pecados. Então isso que fique bem claro, que os nossos pecados é uma ofensa muito grande diante de Deus, e tem que ter derramamento de sangue para que tenha perdão. Segundo subtópico aqui, do tópico 2, Deus pagou as nossas dívidas. O próprio Deus, que poderia ser o nosso credor eterno, providenciou uma forma para que pudéssemos pagar a nossa dívida. Então, desde os tempos eternos, Deus já planejou, né, a salvação da humanidade. Ele enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4. Ou seja, Deus já traçou o plano de salvação e falou assim: a única forma do ser humano ser salvo é Cristo, ou seja, o meu filho, que é a mesma essência que eu, ou seja, eu estou colocando aqui Deus falando, né? Ou seja, a mesma essência que Deus, ele descer, encarnar, viver como ser humano e morrer e derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Então, todo o sacrifício que acontecia na lei, no Antigo Testamento, apontava para o sacrifício de Cristo. Então, o derramamento de sangue lá no Antigo Testamento já apontava para o sacrifício maior, que era o sacrifício de Cristo. Para que todo aquele que confessar o nome do unigênito Filho de Deus não pereça, não morra, ou seja, não tenha de receber a justa retribuição pela imensa dívida de pecado. O que acontece? Se nós não fôssemos perdoados, se Jesus não viesse, colocar assim, se Jesus não nascesse, não vivesse, não morresse, se não tivesse Jesus para perdoar os nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados, nós seríamos condenados, e de forma justa. Ou seja, é a justa retribuição pela nossa dívida de pecado, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:5. Ou seja, Jesus veio na plenitude dos tempos, né, para que ele redimisse todos aqueles que estavam nessa dívida de pecado, né, e recebesse a adoção como filho. A gente muda a nossa posição diante de Deus. Né, em vez de receber a punição pelo pecado, nós recebemos agora a vida eterna e somos adotados como filhos de Deus. Ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, Cristo verteu o sangue necessário para a remissão dos pecados. Então Jesus, ele teve que morrer na cruz do Calvário para que nossos pecados realmente fossem perdoados. Então Jesus não morreu para dar exemplo, ele não morreu só para mostrar algumas coisas, ou porque ele era fraco, enfim, né, tem várias teorias por aí. Não, Jesus morreu porque era realmente necessário. Porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele paga o preço que nós deveríamos pagar. Então, o preço que nós deveríamos pagar pelos nossos pecados são pagos por ele. Então, a justa retribuição que nós deveríamos receber, ele que recebe. Então, por isso que há uma transferência. Os nossos pecados são lançados sobre Cristo e aí a vida dele é imputada em nós. Né? Ou seja, ali ele havendo riscado a cédula que era contra nós. A passagem aqui de Colossenses 2:4 vai falar disso, que ele pagou essas nossas dívidas. Então, a nossa dívida que nós tínhamos de pecado para com Deus foi paga, né? Ou seja, a nossa dívida imensa, impossível de nós pagarmos, Cristo pagou. E quando ele paga essa dívida, nós recebemos o perdão, somos adotados, justificados, santificados, né? E um dia seremos glorificados. 2.3, nada pode nos condenar. É a Bíblia que nos assegura que porque Deus em Cristo pagou as nossas dívidas, estamos livres da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós vivíamos no pecado, nós deveríamos receber a condenação por viver no pecado. Agora que estamos em Cristo e andamos no Espírito, já é diferente. Não tem mais condenação, porque Cristo recebeu a condenação no nosso lugar. Ele pagou a dívida. Então essa é a lógica do Evangelho. No versículo seguinte, Paulo explica que em Cristo Jesus, o Espírito e vida, me livrou da morte do pecado. Da morte, recapitulando, me livrou da lei, do pecado e da morte. Ou seja, eu fui livre da morte. Morte eterna, separação de Deus para sempre. Isso não vai acontecer mais. Nós somos livres disso por meio
do sacrifício de Cristo. Assim, porque a misericórdia é uma marca do ensino e ministério de Jesus, podemos dizer que agora somos livres da condenação por tal grande misericórdia de Deus. Ou seja, Deus foi misericordioso para conosco. A gente tem que entender isso, que nós não merecíamos, nós tínhamos que ser condenados, nós não merecíamos o perdão, não merecíamos a salvação, mas nós recebemos isso pela misericórdia de Deus. Ele foi misericordioso para conosco e nos deu o perdão e a vida eterna. Então eu encerro aqui o tópico 2, onde a gente entendeu aí que a nossa posição diante de Deus não é boa por causa dos nossos pecados, mas por meio do sacrifício de Cristo, nós recebemos o perdão, fomos integrados na família de Deus, né, e agora vivemos uma vida diferenciada, livres da condenação. Recebemos o perdão da nossa imensa dívida impagável. Agora o terceiro tópico, uma vez perdoados, agora perdoamos. Agora, como que eu me comporto no reino de Deus, como filho do reino, uma vez que eu recebi esse perdão dessa dívida impagável? 3.1. Não endureça o coração. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, se ele foi misericordioso e mostrou isso, deve ser também uma marca de seus seguidores. Ou seja, o apóstolo Paulo fala ali, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se ele coloca aqui agora Cristo vive nele, então ele tem que viver de acordo com o que Cristo viveu. Isso tem que ser aplicado para todos os cristãos. Todos os cristãos têm que ler aquilo que o apóstolo Paulo escreveu e falar aquilo para si mesmo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que imitar o seu exemplo. Eu tenho que fazer o que ele fez. Por isso, no Sermão do Monte, a misericórdia é apontada como uma das características dos discípulos do reino. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5:7. Ou seja, né, Deus foi misericordioso para comigo, eu tenho que ser misericordioso para com o próximo. Assim não podemos endurecer o coração para com aqueles que nos devem, que nos ofenderam, que fizeram alguma coisa contra nós. Não posso fechar meu coração, fechar minha mente para essa pessoa. Uma vez que Jesus jamais agiu dessa maneira. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, né, mesmo tendo todo o poder, ali ele foi ofendido, né, diante do seu julgamento, por exemplo, esbofeteado, mas ele não falou nada, ele não criticou nada, e no final das contas ele perdoou. Então, ou seja, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então ali Jesus, mesmo diante de tudo isso, ele perdoa. Então quando você se encontrar numa situação onde você acha difícil perdoar, mas não tem como, essa pessoa me ofendeu demais, ela me tratou mal, ela fez algo muito ruim para mim, ela prejudicou minha vida, ela mexeu com algo que eu amo muito, lembra de Cristo, lembra dele, porque ele passou algo muito pior. Pode ter certeza que a ofensa que Jesus sofreu foi muito pior do que a ofensa que você está sofrendo. Ele é o próprio dono da vida. Eu acho muito interessante a pregação de Pedro lá em Atos, que ele fala assim, vocês mataram o dono da vida. Ou seja, o autor da vida foi morto. Como assim? É sem sentido isso. Então está ali o povo ali diante do julgamento de Jesus, acusando ele, esbofeteando, cuspindo. E Jesus está falando assim, eu te criei, eu te fiz. Com uma única ordem minha, você pode morrer. Ou seja, Jesus, ele tinha poder para isso? Tinha. Mas mesmo assim, ele perdoou. Mesmo assim, ele não ofendeu, ele não falou nada, ele ficou calado. Então, assim, não tem nenhum tipo de ofensa que você sofra que chegue perto da ofensa que Jesus sofreu. Então, se você falar assim, é impossível perdoar, saiba que não é, porque Cristo perdoou. Antes, devemos tomar cuidado, pois a ênfase no juízo será proporcional à ênfase na misericórdia. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Então aqui a gente entende que aquele que não quer ser misericordioso, saiba que ele vai sofrer um juízo severo, muito forte, muito grande. Então é importante nós sermos misericordiosos. Você fala assim, mas Jesus era Deus, ele tinha algo diferenciado, mas ele também era ser humano. Ele também tinha sua parte humana. Então a gente tem que olhar que diante dessas situações, Jesus estava ali como ser humano e mesmo assim ele soube perdoar. Devemos agir com misericórdia. A parábola precedida pela pergunta de Pedro ressalta a importância do exercício do perdão.
Então esse é o foco dessa parábola. E se Deus nos perdoou quando ainda éramos pecadores, Romanos 5,8 fala isso, né? Ou seja, nós éramos pecadores e mesmo assim Ele nos perdoou, não temos motivo algum para deixar de perdoar aqueles que nos ofendem. Então eu tenho que pensar assim, se Deus me perdoou quando eu ainda eu ofendia Ele, né, não estava nem aí para Deus, por que agora eu não vou perdoar aquele que me ofendeu? A misericórdia deve ser constante em nossas vidas, devemos agir com todas as formas de misericórdia, fazendo com que predomine nosso caráter como novas criaturas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, segundo Coríntios 5,17. Então, ou seja, eu sou uma nova criatura, eu tenho que viver de uma forma diferenciada. Devemos dar o presente que recebemos. Então, a gente falou no segundo subtópico aqui, que nós somos perdoados, somos nova criatura, recebemos um presente de Deus, que é a salvação, temos que transmitir isso adiante. Sabemos que todos os autênticos discípulos de Cristo receberam abundante perdão, graça infinita, misericórdia. Então, ou seja, todo mundo que crê em Jesus como Salvador recebeu tudo isso de forma infinita. Perdão, graça e misericórdia. Tudo isso de forma muito extrema. E isso é um dom de Deus, que a gente não merecia. Então, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Aqui é a tradução da NVI, Efésios 2,8. Ou seja, nós somos salvos pela graça, favor não merecido. Nós não merecíamos, mas nós recebemos isso como um dom de Deus, um presente de Deus, porque nós merecíamos a morte. De fato era isso. Todos mereciam ser condenados, mas pela misericórdia de Deus, nós fomos salvos, recebemos esse presente de Deus. Da mesma forma que recebemos tudo isso como presente de Deus, devemos presentear as pessoas com misericórdia e perdão. Então entenda que quando você perdoa alguém, você está presenteando essa pessoa com algo. Ou seja, é algo maravilhoso, é algo bom. Não é bom só para a pessoa, é bom para você também. O perdão, ele tem efeito tanto para quem perdoa quanto para quem recebe o perdão. E a pessoa não perdoar e ficar remoendo aquilo, ela adoece, ela fica depressiva e vem outros problemas, até mesmo de saúde física, por falta de perdão. Isso acontece, Então a gente tem que liberar o perdão, assim como nós fomos perdoados por Deus. Nisto conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. Será que você tem a capacidade de dar a sua vida pela vida do seu irmão? Assim como Cristo fez isso para conosco, nós temos que também fazer isso para com o próximo. Ter a capacidade de dar a nossa vida pela dos nossos irmãos. Então isso aqui é o que João escreve, João fala muito de amor e ele pega pesado mesmo. Então a gente parar para pensar nisso aqui não é algo simples. Dar a minha vida, será que eu tenho essa capacidade? Então isso aqui é um amor realmente verdadeiro que a gente tem que ter pelo próximo. Chegamos aqui no final da nossa aula, na nossa conclusão, que diz assim: a parábola que estudamos nesta lição evita qualquer abuso ou presunção da graça que recebemos de Deus. Alguns, às vezes, querem apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério. Ou seja, a pessoa quer crer, quer receber o perdão, mas não quer viver de forma diferenciada, não quer perdoar, não quer amar o próximo. Então, que graça foi essa? Não é uma graça barata, não é uma graça verdadeira, não é a graça de Deus. Contudo, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformadora. Se você foi transformado por essa graça, conseguirá perdoar, assim como foi e é perdoado por Deus em Cristo Jesus. Então, o comportamento de um verdadeiro filho do reino, de um verdadeiro servo de Deus, é um comportamento humilde, um comportamento que entende, que temos que nos humilhar diante de Deus, até mesmo diante do próximo, e perdoar, saber perdoar. A gente vê nessa parábola que aquele homem não perdoou, e ele recebeu uma punição. Então, se nós não estamos perdoando, se nós não temos essa capacidade de perdoar, nós temos que questionar se nós somos verdadeiramente salvos. Nós temos que começar a pensar se nós somos verdadeiramente transformados pelo Evangelho, porque nós temos que ter essa capacidade. Então nós temos que orar e pedir a Deus para que Ele possa iluminar a nossa vida e nos dar força e nos ensinar a perdoar. Amém? Então eu chego aqui no final dessa aula, espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessa aula, se você está aí assistindo ainda, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, para que
esse ensinamento possa alcançar muito mais vidas, muito mais pessoas. Eu espero que você também entre no site do EBD em Foco para você pegar o nosso conteúdo que tem lá, né? Tem os subsídios em PDF que você pode baixar, tem muito outro conteúdo, tem um curso sobre as parábolas de Jesus que a gente também está explorando a parábola em si. Então entre lá no site do EBD em Foco que você vai ver todo esse conteúdo. E se você for professor de EBD, né, pegue isso que você aprendeu e leve para a sua classe. Então aqui a gente tem as perguntas, caso você use o slide aí na sua igreja, você pode passar as perguntas, né? E é isso, eu encerro aqui a aula, né? Espero ter ajudado você a compreender mais essa lição. A paz do Senhor, até a próxima aula.